Boa tarde. Sei que todo mundo almoçou. Boa tarde para os encarnados. Os desencarnados já tinham respondido antes. Bom, como ele disse, amanhã volta para São Paulo só o meu perispírito, né? Porque o corpo foi detonado aqui. Estou brincando. É uma alegria poder primeiro conhecer essa casa, fazer novas amizades, conhecer as pessoas vinculadas aqui a essa instituição, poder conversar um pouquinho. A tarefa não é fácil porque o assunto é muito denso, um assunto difícil. Depois do almoço, mais difícil acaba ficando, né? Mas a gente vai fazer algumas provocações. Eu posso ficar andando? Sim. Algumas provocações no sentido de propor uma reflexão diante de um tema tão áspero, né? Digamos assim, tão árduo, que é essa questão do suicídio. Eu vou procurar ilustrar com alguns exemplos, alguns casos que eu já vivi no atendimento como psicanalista e na minha experiência, né, como escritor, quem escreve para crianças, para jovens, dentro desse universo. Porque existem num assunto tão mórbido, digamos assim, algumas especificidades dentro desse universo do suicídio. A gente começa dizendo que ninguém vai dormir feliz e acorda triste e decidido a se matar. Então, você não vai dormir feliz num dia e acorda, hoje eu vou me matar. Não são processos fáceis, mas eles vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu costumo dizer que alguém que opta por uma situação tão desesperadora assim, ele já vem experimentando pequenas mortes ao longo do tempo. E essas pequenas mortes, que acabam culminando com a decisão muito triste de abdicar da própria vida, né? Elas se manifestam das mais variadas formas, mas todas essas mortes nascem numa fonte comum. Qual é a fonte? A fonte das dificuldades relacionais. Então, quando se refere a adolescentes, a adolescência é um período de autoafirmação, um período de ebulição psíquica, e onde existe e onde reside muita fragilidade do espírito quando ele volta para as suas lutas do mundo. Então é claro que para um garoto e para uma garota que vive numa casa onde os pais são pessoas desequilibradas, são pessoas que não usam da autoridade da educação, mas se utilizam do autoritarismo, às vezes de um verbo que adjetive o filho, que o desvalorize, que trate ele como alguém menor dentro do contexto familiar, a tendência é que um adolescente nesse universo se sinta mais fragilizado e esteja sujeito a vivenciar dores e aceitar convites que um outro garoto e uma outra garota, numa estrutura familiar um pouco mais estabilizada, eu não diria perfeita, porque não existem lares perfeitos, mas uma estrutura minimamente organizada, é como se houvesse digamos assim, uma imunização. Eu já presenciei casos de suicídio de adolescentes de famílias abastadas. Então, os pais, depois do fato, que é um transe muito doloroso para qualquer pessoa, eles diziam assim, mas ele tem tudo. E aí você vai fazer uma avaliação realmente do caso para ver se ele tem tudo. Ele tinha tudo. Ele tinha iPhone, tinha iPad, tinha iPod, ele só não tinha iPai, iMãe. Porque a questão não é de prover coisas. A questão é de prover presença. Tá grave a minha voz quando eu falo, né? O microfone. Não tá? Então, se nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e nós necessitamos de alguns alimentos subjetivos que as coisas materiais não nos trazem. Então nós precisamos de afeto. Eu estou falando desde ontem à tarde. Vocês estão vendo que é um processo de escravização que eu estou vivendo aqui, né? Eu estou falando desde ontem à tarde e falando as mesmas coisas. Ninguém é feliz na vida na Terra. Nenhuma relação se estabelece sob bases saudáveis se não houver um sentimento de pertencimento à relação. Então, se os nossos filhos nós não damos a eles um sentimento de pertencimento,
de notar, a pessoa existe dentro da tua casa e tem que ser vista como tal. Dificilmente eles vão estabelecer conosco um vínculo saudável. Em algum momento, devido a todo o bombardeio que nós estamos vivendo hoje, de informações e de propostas, a sociedade não faz outra coisa a não ser propor prazeres. E os prazeres, né, se a gente for pensar até, voltando um pouco no tempo, lá em Platão, Platão dizia que existe o mundo sensível e o mundo das ideias. E que a gente devia tomar muito cuidado porque o mundo sensível ele nos engana. O mundo sensível, ele nos engana. Se nós fizermos a abstração momentânea do heliocentrismo, vamos esquecer que descobriram que não é a Terra que é a Terra que gira em torno do Sol. Se você ficar parado meio-dia e você não souber de nenhuma teoria, você vai ver o Sol nascer ali e morrer aqui, você vai pensar que o Sol está se movimentando e a Terra é o ponto central. Não é assim? Você não sabe como funciona cientificamente. Hoje a gente sabe. A gente sabe que a Terra gira em torno do Sol com dois movimentos. Movimento de rotação, dia e noite, e movimento de translação, que caracteriza as estações do ano. Mas se você não souber disso, ficar parado, ver o Sol nascer aqui e ali, você vai dizer que é o Sol que se movimenta e não é a Terra. Então, esse lado sensível nosso, ele nos engana, nos ilude. Então a fala de Platão era uma fala assertiva. Imagine você, para um adolescente ou para uma criança que não tem conhecimento e tudo aquilo que ele experimenta é ficar algumas horas diante do videogame. E quando alguém fica algum tempo exagerado, exacerbado diante dos games, o que acaba acontecendo? É evidente que para que eu permaneça tanto tempo jogando é porque existe um processo eletroquímico no meu cérebro em que algumas enzimas são descarregadas na minha corrente sanguínea que me dão prazer. Então, quanto mais eu jogo, mais... Podem responder que vale nota para ir para o céu. Quanto mais eu jogo, mais prazer me dá. E mais eu quero jogar. E mais eu quero jogar. Se não existem referências na minha casa de limites, por exemplo, meus pais não colocam limites na relação comigo, meus pais estão sempre ausentes. Se eu sou um órfão emocional é quem tem pai e mãe dentro de casa, mas não tem pai e mãe dentro da vida. Então é um órfão. Não tem alguém para colocar limite, barreira. Não vai fazer isso, só vai até aqui, daqui para lá não passa, porque eu sou seu pai, porque eu te amo, e é assim que as coisas... Eu estou vendo muitos rostos repetidos aqui, de ontem, de hoje, de manhã. É uma falta de programação aqui em Blumenau, hein, minha gente? São gêmeos. Eu estou tentando deixar o assunto mais leve, tá bom? Porque o assunto é... Mas me contem depois, por que não tem nada para fazer aqui em Blumenau? Tá certo, é só palestra espírita mesmo, né? Quando o palestrante é bom, a gente vai atrás. Além disso, o povo é caridoso aqui, que eu estou percebendo. A gente escraviza, mas a gente dá... Sim, Meu filho diz, mas mãe, tu vai de novo? Eu disse, vou, onde ele estiver eu vou escutar ele. Ô Jesus amado. Vejam que é um processo obsessivo também, né? Então, eu quero, antes de seguir, fazer uma colocação que eu fiz pela manhã. Eu quero, quem tem filho adolescente aqui? Dois. Tá. Eu quero que vocês pensem na minha fala com relação ao seu filho, mas eu quero que vocês façam também um esforço de pensar na sua relação com seu pai. Você com seu pai, com a sua mãe, todos vocês, pensar também nos seus pais, porque vocês são filhos. Para a gente compreender esse mecanismo, o mecanismo da nossa interação com os nossos filhos e da nossa interação e também dos nossos traumas com os nossos pais. É importante pensar nisso. E aí, quando não há um limite muito estabelecido, a gente fica, sim, à revelia do prazer. E é muito comum que isso aconteça, infelizmente, nos dias de hoje. Ou os pais sobrecarregam o filho como uma agenda que vai ser um gatilho para desaguar num processo de ansiedade, ou seja, meu filho vai para a escola de manhã,
um caso que aconteceu lá em São Paulo, né? Vai para a escola às 8 da manhã, às 2 da tarde vai para o inglês, às 3 da tarde para a natação, às 4 para o basquete, às 5 para o alemão, às 6 para o japonês, às 7 para o chinês. Chega no final do dia, a criança teve tudo para se encher de conteúdo, mas não teve a possibilidade de viver o desenvolvimento da sua capacidade cognitiva naquela idade psicológica que ele precisa de um tempo para desenvolver as suas habilidades enquanto ser humano. Então a gente tem que dar compromisso, mas ao mesmo tempo tem que entender que eles precisam jogar videogame. Só que a gente precisa dar limite. Eles precisam namorar, precisam jogar bola, precisam passear, precisam de uma agenda humana e não uma agenda em que os adultos entendam que eles têm que ocupar todo o tempo do mundo com essas coisas que são importantes, mas elas podem ser vivenciadas e o aprendizado pode se dar por etapas, e não eu entender, não, eu vou encher ele de coisas que aí ele não vai ter tempo de errar. Isso é coisa de adulto que não está dimensionando muito bem que existem fases e nós temos no nosso desenvolvimento questões muito sérias com relação a lidar com a vida e a ter disciplina. As pessoas dizem assim, nós precisamos cuidar da evangelização infantil. Muito bem, isso é muito bom. Precisamos cuidar da evangelização dos adolescentes. Também é muito bom. Mas nós estamos vivendo um tempo, já que o assunto é suicídio, que nós precisamos cuidar da evangelização dos idosos também. Porque os idosos, eles chegam numa idade, o ser humano chega numa idade, se ele não tiver bem resolvido com a história dele, ok? Se ele não tiver bem resolvido com a história dele, ele não foi um bom pai, um pai presente, aí a ficha vai caindo. Aí eu me deparo com uma solidão. E aí a tendência de alguns infantis é dizer assim, eu sou sozinho porque os meus filhos me abandonaram. Mas só que eu já tinha abandonado eles lá atrás. Como é que a gente lida com a grande realidade de pensar assim? Eu, por exemplo, penso muito, né? Eu já sei, eu tenho mais passado do que futuro. Hoje. Eu não vou viver mais 65 anos. Então eu não sei até quando eu vou viver. Mas se eu estiver bem resolvido, eu vou estar vivendo um processo de trabalhar em qualquer coisa que me dê prazer, em me envolver com coisas, porque tem muitas coisas boas para a gente viver em todas as idades. Não existe uma idade de menos-valia. Existem pessoas que se entregam a viver com menos-valia. Isso é uma busca da pessoa, pela maneira como ela enxerga a vida, como ela vê as coisas. Porque o suicídio, ele não permeia só a adolescência. Eu estou falando da adolescência. Mas agora eu estou começando a comentar sobre a pessoa idosa, porque o número de suicídios entre idosos também está crescendo. E por que isso está acontecendo? São questões emocionais. São dificuldades de lidar com as suas angústias e com a construção de uma vida. E o Espiritismo, ele tem para nós... eu vou dar uma pausa aqui para falar assim, muito respeitosamente. Eu sou paulista. Eu tomo café. O cheiro está vindo aqui. Ele disse que quem quiser café sai pelo ladinho. Eu já estava quase indo pelo ladinho ali. Me levaram para almoçar, um almoço muito bom. Aí me levaram no hotel, eu escovei os dentes, tomei remédio. Um cafezinho ia muito bem, né? Com a água também, que a água já está aqui. Só não tem a borboleta aqui em cima, mas já vai ser atendido. Então, olha aí que coisa boa. Eu já até... Pessoal, vou confessar para vocês, eu já pedi para reencarnar aqui na próxima vida. Então é muito sério hoje que a pessoa idosa esteja tendendo a entrar nesse viés. Eu já atendi muitas pessoas idosas, não atendo só adolescentes, já atendi muitas pessoas idosas. Então isso é muito claro, muito claro. Quando eu não estou bem resolvido com a minha história, ou eu não me perdoo, ou eu não consigo lidar com a solidão que eu estou vivenciando hoje, ou com a colheita que essa... Eu falo mais alto, fica grave, né? Fica ruim. Ou com a colheita
que eu tenho na minha idade, porque durante um período muito grande eu não quis, ou abdiquei da companhia das pessoas que eu amo. A vida... Adolescente? Tem um pouquinho? Um pouquinho. Gente, uma mentora aqui, olha, materializou o café. Eu não vou beber de costas para vocês? Não, fica à vontade. Vai tomar depois. Obrigado. Tá ótimo, nossa, muito bom. Então, vamos voltar para manter essa fala, porque ela é muito importante. Aí a gente se depara com uma realidade social hoje, em que a gente chega numa determinada idade que você tem que colher aquilo que você plantou. Isso ninguém vai colher por mim e nem por você. Percebe? Então a questão é sempre você consigo mesmo e depois com Deus. Você consigo mesmo e depois com Deus. Eu fiz uma construção sobre bases muito frágeis, porque eu passei a minha vida toda pensando apenas em ter, em possuir. E aí eu estou percebendo que os meus cofres estão abarrotados, mas eu estou com uma base emocional muito fragilizada. Qualquer vento me balança, qualquer circunstância adversa me coloca em xeque. Por isso que assim eu estou fazendo essa fala também, por causa do tema, e porque, meus amigos, é importante pensar na evangelização dos idosos. Não é para santificar os idosos, é para falar com eles sobre uma mensagem de Jesus para esse coração do inverno da nossa vida, né? Do desfecho da nossa passagem aqui na Terra. Não é assim? Vocês não acreditam que o idoso precisa de uma mensagem específica? Sim. Precisa, isso é urgente, é cuidar da criança, cuidar do espírito em todas as suas fases, a infância, a adolescência, a adultez e a senectude. Nós precisamos. Isso é uma questão de saúde espiritual também. E aí o Espiritismo traz para a gente uma série de informações que elas podem ser transformadoras. Agora, nada na vida funciona mais para a prevenção do suicídio do que você se sentir útil. Você quer matar uma pessoa, tire a utilidade dela. Eu viajo o Brasil inteiro fazendo palestras. Quando a minha mãe estava encarnada, ela já estava com 92, ela desencarnou com 95 anos. Quando ela estava encarnada, que eu ia para São Paulo, que eu chegava em São Paulo e ia visitá-la, eu batia na porta, bate na porta e fica esperando, porque ela vai demorar para chegar na porta. Aí, então tu escutava aqueles pezinhos se arrastando. Quando ela abria a porta, ela olhava para mim e falava assim, ela olhava de cima a baixo, tu tá batido? Aí ela fala assim, quer que eu estale 2 ovinhos para você? 2 ovinhos? Tá bom, mãe, pode estalar os 2 ovinhos para mim. Aí a minha irmã vinha e falava, mãe, não podia deixar ela estalar os ovinhos porque ela podia se queimar. Porque ela tinha dificuldade de ficar com os cotovelos em cima da pia ali para se manter, ela se equilibrava assim. Então era uma dificuldade muito grande para ela. Ela ficava com raiva quando não deixava ela fritar os ovos, então ela ia lavar o prato, lavava um, quebrava outro, porque ela não conseguia segurar o peso do prato. Mas o espírito estava pedindo esse dinamismo da utilidade que cada um de nós tem. E nós, quem está se encaminhando para ficar mais idoso como eu, a gente precisa compreender que as nossas forças fogem. E que isso, quando a gente contempla isso pela ótica de que é a vida e os seus processos, a gente nasce, passa pela infância, pela juventude, envelhece e chega uma hora que as forças nos faltam. Então a gente tem que aceitar ajuda, a gente tem que compreender que é uma outra fase, que ela não é menos importante do que quando eu era jovem, porque confunde-se que a vida só é útil enquanto a gente tem libido para fazer sexo, e que vive as coisas que nos extenuam no campo material. Tudo isso é muito bom, mas tudo isso tem um tempo que a gente vai cumprir, para que a gente chegue num momento agora em que a gente busque espiritualidade, que busque fazer um inventário da nossa vida, um inventário muito claro daquilo que eu construí, daquilo que eu negligenciei
E não é uma vergonha, não é um crime você perceber, caramba, eu errei muito aqui nesse departamento. Mas eu preciso compreender que agora eu tenho que seguir em frente. Ninguém vai à frente com os olhos presos no passado e achando que eu tenho que ficar só agora lamentando o casamento que não deu certo, o filho. O contexto da vida na Terra é um contexto ambíguo de coisas positivas, coisas que não são positivas. E como é que a gente reage aos desafios que nos chegam? Como é que a gente vai lidar com isso e lidar consigo mesmo? Então é claro que hoje muitas pessoas idosas acabam optando pelo suicídio, fazendo essa opção e não se apercebem. Chegar na minha idade é maravilhoso, porque a outra opção era pior, né? Então eu estou aqui, trabalhando, tentando ser produtivo, etc. A outra opção era a morte. Não, eu prefiro estar aqui, com a minha idade. Mas imagine você isso na cabeça de um adolescente que está em formação, em estruturação psíquica, psicológica. Alguém que é muito vulnerável e que o mundo está enfiando coisas assim, propondo possibilidades de prazer e eles vivem num banquete. A vida antigamente era mais fácil. Lá em São Paulo eu ia na cafeteria e dizia assim, me dá um café, me davam um café. Hoje eu entro na cafeteria e digo, me dá um café. Eles me mostram 300 tipos de café. Aí eu olho assim, não, fico com o tradicional mesmo, expresso. Porque existem muitas possibilidades. Na cabeça da criança e do adolescente, isso soa diferente. Pela manhã eu falei muito lá no Cefac, né? Falei muito no Cefac da estruturação psicológica. Citei até Freud, dei exemplos da formação do aparelho psíquico do adolescente, do id, do ego e do superego. Mostrei as instâncias, porque o adolescente e a criança, eles não têm, momentaneamente, dentro da estrutura proposta por Freud, nem ego nem superego. Ele só tem id, que é a instância que se movimenta pelo princípio do prazer. Então a criança só quer ter prazer de brincar e o adolescente só quer aproveitar todas as coisas que ele enchem os olhos dele e ele é atraído para tal. Nesse período, os pais são o ego e o superego. São os pais que cumprem o papel dessas instâncias para poder ajudar a criança e o adolescente, até que eles possam começar a andar com as próprias pernas. Isso leva um tempo, mas é também papel dos pais. Veja quantas coisas nós estamos descortinando com a ciência. Olhar para a vida só pela lente do espiritismo, você vai ficar caolho, vai ficar cego e míope, você não vai enxergar. Toda ciência é bênção de Deus. A sociologia, a antropologia, a filosofia. Se nós trouxermos essas ciências e usar a lente dessas ciências para contemplar o que está acontecendo no mundo, a gente vai ter uma compreensão muito maior. Vocês ouviram falar naquele sociólogo polonês Zygmunt Bauman, né? Zygmunt Bauman, ele tinha a teoria da vida líquida, do amor líquido e tal. Por dever de profissão, eu li um livro dele 2 vezes, um livro que se chama Nascidos em Tempos Líquidos. Nascidos em Tempos Líquidos. Que é o garoto e a garota que nasce de 10 anos para cá, que está nascendo, com essa vida líquida em que as pessoas trocam de pessoas por qualquer motivo. Onde os relacionamentos são muito fluidos. Onde você me aborrece, então eu não quero mais continuar com você. Tchau. Eu troco de pessoa, troco de camisa, com a mesma facilidade. É algo que, na minha época, que já faz bastante tempo, para vocês, as pessoas mais novas que estão aqui, também devem ficar assim surpresas. Como é que pode as pessoas serem tão volúveis nas suas relações? Isso trabalha contra um sentimento de segurança. Porque as crianças e os jovens precisam de segurança. E quem dá segurança é a família. Disse ontem e antes de ontem da mesma forma, com outras palavras. Quando a criança não sente segurança em casa, ela manifesta o seu sofrimento emocional, não de maneira racional, quase instintual, através da birra, através do choro,
da perda de sono e outras coisas que ela vai manifestando. Tudo porque ela se sente insegura dentro do contexto familiar. Só que ela não sabe falar assim, olha, pai, mãe, eu estou com medo. Vocês estão brigando, eu estou ficando assim, assado, está acontecendo isso comigo. Meu coração... A criança não vai racionalizar isso. Ela vai manifestar, até mesmo se jogando no chão e chorando. E a gente está achando que ela está com birra, mas ela está com muito medo de que o lar possa sofrer uma ruptura. Por isso que veja o panorama da nossa sociedade, e a nossa sociedade não passa para as nossas crianças e para os nossos jovens essa sensação de segurança. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 775, Allan Kardec indaga para os imortais quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares. Ele pergunta isso. E para vocês verem como é surpreendente a mudança civilizatória, vou falar para vocês que a primeira emissora de rádio fundada no Brasil foi em 1923, por Roquete Pinto. Ele fundou a primeira emissora de rádio. Naquela época que o rádio foi inventado, as pessoas se sentavam à volta do rádio, as famílias, e ali vocês ouviam radionovelas, as propagandas. Era a primeira mídia que provocava uma alteração no comportamento social das pessoas, o rádio. Na década de 50, a primeira emissora de televisão do... Pessoal, o assunto está chato, não? Tem certeza? Eu vi algumas pessoas indo para nosso lar. Eu vi uns espíritos saindo do corpo aí. Tem café do lado, minha gente. Pode ir lá pegar café e voltar aqui, né? Aí a TV... Eu lembrei, sabe do quê? Sim. E antes, então, do rádio, logo me passou na cabeça, né? As famílias iam para fora de casa, sentavam-se nas cadeiras fora de casa e as crianças ficavam brincando. Sim. Ficavam ali conversando, né? Entre vizinhos e as crianças brincando ali. Mas você está falando de um tempo de muita saúde emocional, prazer de estar junto. Exatamente. Eu já vou chegar aí. Aí veio a TV. Lá na minha casa, nós éramos em 8 filhos. 8. E o meu pai era maquinista de trem no Cais do Porto, em Santos. E todos os dias, quando o meu pai chegava no cais, que a gente escutava mexer no portão, os 8 corriam para o portão. Por quê? Porque ele trazia guloseimas? Não, ele não trazia nada porque ele não tinha dinheiro. Era o prazer, porque a minha mãe dizia que a gente tinha que receber meu pai. E a gente ia. Na minha sala, a disposição da minha sala era muito interessante. 8 filhos e 2 adultos, pai e mãe. Então tinham 3 sofás que formavam um U assim, ó, onde a gente se sentava. Naquele outro espaço vazio tinha uma imagem de São Roque. São Roque. Então era o sofá em U e São Roque. E o rádio ficava numa parede assim, mais alta. E eu me lembro que às 18 horas a minha mãe colocava uma jarra com água do lado do rádio porque era a hora da Ave Maria. A Ave Maria com aquela voz exuberante de Alziro Zarur. E ela dizia assim, agora é hora da Ave Maria. Vamos ouvir. Aí Alziro Zarur dizia assim, eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Eu nunca mais esqueci isso. E aí, aquilo, a gente tomava aguinha depois, aquela coisa toda, né? Mas chegou uma hora que o meu pai veio do trabalho e nós corremos para o portão. E ele não estava sozinho, ele estava acompanhado. Ele vinha com um homem. E os 2 carregavam uma caixa enorme. E nós ficamos afoitos. O que será que tem dentro dessa caixa? Com muito sacrifício, eles carregaram pela lateral, entraram. A primeira baixa na família. Tiraram São Roque do lugar.
colocar a televisão no lugar do São Roque. Aí a mudança sociológica da minha casa, que refletia a mudança do planeta, começou a se modificar, porque tinha televisão. Então eu me lembro que tinha um homem muito bonito, um chapéu de cowboy, num cavalo. Quando ele aparecia, eu ficava fascinado. Ele levantava o cavalo assim, ele olhava para mim, ele estava falando comigo. Ele dizia assim para mim: Tarcísio Meira. Venha para o mundo de Marlboro. Eu pensei que era isso. E muita gente foi para Umbral porque morreu de câncer. Não é? Então já estava ali. Pessoal, eu estou falando assim de maneira bem leve e tal, de uma mudança sociológica, civilizatória. Pela simplicidade do quadro que eu estou descrevendo, isso estava acontecendo em todos os lugares do planeta. As mulheres olhavam aquelas atrizes de Hollywood, aquelas bocas lindas, Rita Hayworth. Eu sei que muita gente aqui vai falar, mas esse cara saiu de que planeta, né? Da Terra aqui mesmo, alguns anos atrás. A Rita Hayworth, ela tinha a boca tão delineada e ela colocava uma piteira na boca. A piteira era tipo assim, 30 centímetros de piteira e um cigarro lá na ponta. E ela dava aquelas baforadas e as mulheres falavam assim: que charme! Eu tenho que ser igual a Rita Hayworth. Eu tenho que fumar. E a indústria do tabaco não havia proibição para propagandas, como anos depois começou a acontecer. Vamos proibir a divulgação do tabaco, porque o cigarro causa câncer, etc. Mas até isso acontecer, muita gente morreu com câncer por tabagismo. Perceba, era uma mudança sociológica, planetária. Todos estávamos sendo influenciados com aquilo que o mundo dizia assim: venha para o mundo de Marlboro ou para qualquer outra coisa, ou beba caninha tatuzinho, que era uma propaganda de cachaça. Não é da minha época, mas eu estou vendo algumas pessoas balançarem a cabeça assim. Então existiu mesmo, não é lenda. Então já estavam te propondo, para você ser feliz, você precisa consumir Marlboro, você precisa beber cachaça. Ok? O tempo foi passando e veio a internet. Veio a internet propor para nós um mundo de coisas. Eu estava em Teresina, no Piauí, fazendo uma palestra. Quando eu saí do teatro, não era uma palestra para o meio espírita, era uma palestra para o meio laico. E eu estava já saindo do teatro e uma mãe se aproximou e disse assim: seu Adeilson, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: pois não. O senhor que fala muito sobre educação, eu estou muito preocupada, porque eu peguei o meu filho de 9 anos assistindo um filme pornográfico. Aí eu falei para ela: a senhora deu o telefone para ele, o smartphone? Ela falou: dei. E aí eu perguntei assim: mas a senhora achava que ele ia ligar para quem? Os pais dão um celular, um smartphone, e acham que os filhos vão usar para fazer ligação. Então, qualquer criança hoje tem acesso a conteúdo pornográfico. Se os pais não sabem, está na hora de acordar. Porque você está dando um canal, um portal para o mundo. Isso traz para nós responsabilidades. Você dá um smartphone para o teu filho e não colocar limite no uso do smartphone, depois você vai me procurar para perguntar: Deus, o que eu faço? Eu vou dizer para você o quê? Se você é permissivo na educação. Eu não tenho o que dizer. Todas essas coisas que eu estou falando, elas contribuem para que jovens, para crianças, para adultos, para idosos, porque tem muito idoso que também fica nas redes sociais muito tempo, a gente vá se alimentando ou tendo alguns disparos enzimáticos no nosso cérebro do prazer que a gente experimenta em ficar ali nas redes sociais ou nos jogos. Porque a gente fala assim: esse adolescente, mas e nós? Como é que a gente está também perante tudo isso?
Diante do vazio que nos visita, porque nenhuma das propostas do mundo traz para nós a completude das nossas necessidades como seres espirituais, vivendo uma experiência humana com o tempo marcado para acabar. A gente precisa saber disso, está claro. Todo mundo aqui, se alguém não sabe, desculpe a notícia assim, todo mundo vai morrer. E o que nós estamos fazendo, né, desse tempo que nós dispomos aqui, nesse momento. E aí começa a verdadeira pandemia de vazio existencial. Das pessoas não saberem o que elas fazem da própria vida. De manhã eu contei lá na minha fala lá, eu falei, eu tenho uma paciente, quando ela surta, ela passa a madrugada inteira comprando na Amazon até estourar o limite do cartão. Quando estoura o limite que a Amazon vai entregar, ela manda dizer que não está, para não ter que pagar. Mas é uma busca por uma dor, por um vazio que ela experimenta, que ela não sabe o que fazer. Da mesma forma, quem bebe, quem faz muito sexo, quem usa drogas, são buscas que a criatura humana acaba empreendendo para tentar suprir. Vou falar pela 10ª vez o que eu estou falando desde ontem, a mesma frase. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso comportamental esconde uma falta. Então veja como a gente se afastou. Quando ela falou do convívio na calçada, eu me lembrei que a televisão chegou porque lá na minha casa tinha um objeto que talvez algumas pessoas aqui nem conheçam esse objeto, mas eu vou falar para vocês. Na minha casa tinha um objeto chamado mesa. Vocês sabem o que é mesa? Mesa servia para a gente se sentar à volta. Então meu pai sentava na mesa e todos nós nos sentávamos. E a mesa servia para a gente estar junto, para conviver. Hoje as pessoas, cada uma come num canto da casa. E aí começou a surgir a época dos órfãos emocionais. Os órfãos que são órfãos de pais dentro de casa. Porque não tem acolhimento, envolvimento, atenção emocional. Tudo isso que eu estou falando aqui contribui para um modo de vida que traz um prazer relativo e nos enche de dúvidas e de vazios. Porque a nossa necessidade maior não é ter seguranças e verdades para viver, embora a sociedade humana, os homens necessitam de verdades para viver. As pessoas querem ter uma verdade para acreditar. Se eu tiver uma verdade, eu me agarro aqui. Porque a vida dói para se viver. Olhar para essa ambiguidade, essa dicotomia, e você não encontrar respostas que te satisfaçam, é doloroso. Então a criatura se entrega a processos de dúvidas e de sofrimentos muito delicados. Mas, como eu disse de manhã lá, né, o filósofo Sêneca diz que é possível ser feliz todo dia. E como é que se alguém é feliz todo dia? Porque eu achava que ele usava drogas quando ele escreveu isso. Ele disse que para você ser fiel todos os dias, você tem que ser feliz todos os dias, você tem que ser fiel aos seus princípios. A pessoa que é fiel aos seus princípios, ela é feliz. Porque ela não é sequestrada por ninguém. Ela vive um processo de inteireza consigo mesma. Mas é difícil, porque a gente sempre está querendo se adequar a um modelo. Essas lutas que a gente vivencia na intimidade da nossa alma, nos nossos corações, essas batalhas que nós lutamos que não são nossas, muitas vezes, esse desejo de querer controlar as pessoas, de querer controlar o filho, de querer controlar a quem quer que seja, que na verdade é um desejo de colonização do outro, né? A gente quer colonizar para se apropriar do outro. Liberdade é tão bom que a gente quer pegar dos outros para nós. São essas nossas incongruências ou essa nossa ignorância com relação à vida que faz com que a gente adoeça na maioria das vezes. Então eu vou buscar no mundo algo que todo mundo aqui já ouviu falar, certamente. Algo que eu só vou encontrar por dentro de mim. Dentro de mim. Na intimidade da minha alma. Então como é que eu faço para ser fiel aos meus
princípios a quem eu sou. Não se prostituindo, não se vendendo pelas ideias que o mundo te apresenta. Você só vai ser feliz se você for assim. Aí você se abandona e você vai ser aquilo que o mundo quer que você seja. Até que lá na frente você perceba que você tem que ser o que você quer e não aquilo que o mundo anseia que você seja. Acreditar também que os nossos filhos devem corresponder àquilo que a gente quer. Que a esposa tem que ser como eu quero, que o filho tem que ser como eu quero. Também é um fator de ilusão e que acaba nos adoecendo. Então, quanto antes a gente se livrar desses arquétipos, desses modelos, a gente vai poder ter uma vida, não é plena, mas uma vida mais racional, mais pé no chão, mais com entendimento, em que a dor vai bater. Porque, olha, como diz Maria Dolores no soneto dela, lá no finalzinho, ela diz assim: a dor no tempo varia, cada qual tem o seu dia. Então, todos nós vamos viver ciclos de dor e ciclos mais a menos. Essa é a vida na Terra. Se alguém aqui conhecer outra, por favor, nos proponha para que a gente vá atrás. Eu não conheço outra vida. Uma vida que não seja de lutas, que não seja de desafios e que não seja de aprendizado constante. Essa é a vida. Então, mas como é difícil ser fiel a mim mesmo, a quem eu sou. A maioria sempre se abandona. A maioria, como diz o rabino Newton Bonder, vive a pior solidão, que é a ausência de si mesmo. Essa é a pior solidão. Então nós escolhemos os modelos que nos ensinaram. Você arruma um bom emprego, você se forma, se casa e vai ser feliz. Não é nada disso, né? À medida que a gente vai crescendo, você pode até tentar seguir aquele modelo. Mas não tem modelos, fórmulas. Cada um de nós é um universo dentro do seu processo reencarnatório, do seu processo de desenvolvimento psicológico, emocional e espiritual. E à medida que a vida vai avançando, nós nos deparamos com várias circunstâncias. E aí, como é que nós vamos responder a essas circunstâncias? Então, existem pessoas que estão ainda prisioneiras de uma relação que acabou, que era ruim, que não prestava, mas a pessoa se mantém ainda. É como se eu dissesse assim, de maneira muito simples: olha, eu tenho um calo aqui no meu pé, eu já estou acostumado a mancar com ele. Então, esse calo eu conheço, para que eu vou arrumar outro? Então, não tenho coragem de dar um passo em direção a um terreno que eu não conheço, o desconhecido, que vai me trazer crescimento, pode me trazer, porque toda mudança traz dor. Toda transformação, toda metamorfose, né? Para nascer é igual um parto, dói demais nascer, abandonar conceitos antigos, mudar. Olha, eu nasci em uma família de pessoas misóginas, sabe, homofóbicas, e de repente Deus me deu uma filha trans. Então, quando Ele me deu essa filha, eu só agradeço a Deus hoje que a minha filha nasceu para mim, me tornou um pai melhor, um ser humano melhor. Quando eu olho para as pessoas preconceituosas, eu sinto piedade dessas pessoas. Quando eu vejo alguém ter preconceito contra uma pessoa homossexual ou transexual, eu fico me perguntando, né? E tem gente que ainda reza e diz que é cristã. E discrimina o negro, discrimina as outras pessoas. Eu, sinceramente, não entendo, a não ser que eu seja vítima de um processo de loucura e de obsessão, talvez. Mas eu prefiro ficar nessa minha loucura, né? De maluco beleza, que nem dizia o Raul Seixas, porque não dá para olhar para um mundo como esse que a gente olha, contempla e achar que eu tenho a verdade de como as pessoas têm que se comportar. Ou é muita presunção, ou é muita infantilidade, ou é muita ilusão. Ou é tudo ao mesmo tempo. Tem um horário para atender a semana que vem, se alguém quiser. Brincadeiras à parte. Então a gente fica assim estarrecido. Mas nesse mundo em que nós nos movimentamos, em que somos visitados por questões espirituais, né, por influências espirituais, que procuram nos envolver da pior forma, a depender do sentimento que eu acalento, daquilo que eu penso,
Os nossos vínculos espirituais, eles estão diretamente ligados e são proporcionais ao que a gente sente, ao que a gente pensa. Então a gente tem alguma responsabilidade sobre isso. Mas é claro, eu poderia falar aqui, fazer toda a fala que eu estou fazendo desde ontem de manhã. Nós somos constituídos de muitos traumas que os nossos pais passaram para nós. E manifestamos esses traumas nas nossas práticas educativas com os nossos filhos. Nós também traumatizamos os nossos filhos. Os pais sangraram em cima da gente, a gente sangra em cima dos nossos filhos. A gente tem que parar para pensar, refletir muito profundamente por uma questão de saúde espiritual e emocional. Saúde. De que as pessoas que nos receberam nesse mundo, e nós vamos ser eternamente gratos, sempre gratos aos nossos pais, elas eram seres humanos com tantos conflitos quanto a gente. Então, se eu olhar para o meu pai apenas no personagem pai, vai ser difícil eu enxergar alguém por detrás do papel e ter uma compreensão maior. Entende? A gente precisa largar mais os horizontes da nossa visão. Para perdoarmos os nossos pais, para nos perdoarmos. Entende? Porque a vida é essa dinâmica. Eu acho a vida maravilhosa, né? A vida é maravilhosa. Porque ela está cumprindo um papel educativo sempre que ela nos desacomoda. Desacomoda de valores. Vocês imaginem, vou falar de uma experiência pessoal, porque eu só posso falar da minha experiência pessoal. Quando o meu filho me disse que era filha, certamente a maioria já conhece essa história, eu não vou repetir hoje de novo aqui, que eu falei para ele que onde ele não fosse bem-vindo, eu também não seria bem-vindo, porque eu o amava, onde ele não fosse aceito, eu também não seria aceito. Eu me recordo que a minha neta mais velha, a Isabela, que hoje é uma mulher de 23 anos, e que eu escrevi o livro infantil para ela, Belinha e a Lagarta Bernadette, publicado pela FEB. Esse livro foi até traduzido para a língua inglesa. E a Belinha, ela estava na maçonaria. Tem lá as jovens maçônicas. E chegou a hora dela cumprir um mandato. Lá tem um mandato, né? As jovens revezam, recebem uma coroa e coisas assim. Eu acho que a minha família é um tanto quanto distópica, né? Mas eu vou provar agora, dizer por que a minha família é distópica. Porque a minha neta na maçonaria, ela precisava de uma madrinha para colocar a coroa nela. E quem ela chamou? A tia trans. Era a primeira vez que a minha filha ia aparecer publicamente e a minha família iria. Então eu e a mãe da minha filha chegamos na maçonaria, demos o braço para minha filha e eu e ela ficamos sentados ao lado da minha filha. Porque nós estamos aqui porque nós amamos você e a sua presença aqui é significativa para minha neta. Então uma garota de 15 anos que convida uma tia trans para ir fazer coroa ela dentro da maçonaria, que é um ambiente conservador, eu acho isso sensacional. E foi assim que a cerimônia aconteceu. Então como é que eu posso não ter orgulho da minha neta? Como é que eu posso não ter orgulho da minha filha? Como é que eu posso ter vergonha de falar de algo que me honra? Porque amor não é dado por sexo, não, nem por genitália. Porque caráter não se forma por orientação sexual, nem pelo uso de piercing, de tatuagem. Caráter é algo bem acima disso tudo. E a gente coloca as pessoas como seres humanos rasteiros, baixos, porque eles não fazem parte do meu contexto moral. Mas qual é o teu contexto moral? Qual é a tua verdade? Ah, eu não suporto essas pessoas? Não. Aguarde que a reencarnação cumpre um papel educativo. Daqui a pouco pode bater lá na porta da tua casa um sobrinho, um neto, dentro dessa perspectiva, e aí você vai, como eu, você vai aprender e vai perceber assim, nossa, o meu filho era inteligente e a minha filha também é inteligente. O meu filho tinha muito caráter, a minha filha também vai ter muito caráter. Então,
houve uma mudança, mas não houve uma mudança da essência espiritual. Houve apenas uma mudança de gênero que era importante para quem sofria um processo de disforia que eu nem sabia o que era e eu nem conhecia essa palavra. Eu nem sabia que palavra era essa. Mas Deus foi muito generoso comigo, porque o meu filho podia ter se suicidado. Ele não se suicidou. E quando ele me contou, e contou para a mãe, os nossos corações, os nossos braços, as nossas vidas estavam abertos. Então, e ele era casado, né? Para quem não sabe, ele era casado. Não tinha filhos. E quem cuidou do meu filho foi a esposa, né? Que ajudou a fazer a transição para o feminino. E que cuidou do meu filho. E essa mulher, que eu agradeço a Deus a ela todo dia, ela está casada com a minha filha. As duas moram em Berlim há 10 anos. A mesma mulher. Isso mostra que a gente não ama com a parte baixa do corpo. A gente ama as pessoas não pelo número de vezes que a gente faz sexo com elas. A gente ama por sentimento, espiritualmente, porque o amor é assim. Ele não se condiciona. Amor não se condiciona a convenções humanas. Ele transcende as convenções humanas. Em outubro eu vou para Berlim ficar com a minha filha, passar uns dias com ela. E eu posso dizer a vocês que eu estou muito ansioso para estar lá com ela, com a minha nora. São pessoas muito especiais. E aí, imaginem vocês, se a minha família não é distópica, eu repito. Ano passado a minha filha passou no concurso de juíza federal do trabalho. A minha outra filha mais velha. E nós fomos na posse, no Tribunal Superior, lá em Rondônia. Quem foi para a posse da minha filha mais velha? Eu e a minha filha trans, Ana Carolina. Então estou eu, de braço com a minha filha, dentro de um tribunal, com os ministros lá não sei das quantas, também num ambiente considerado um ambiente, digamos assim, fechado, rigoroso, preconceituoso ou conservador, porque o mundo, assim como o rádio começou a mudar o comportamento da sociedade, e depois veio a TV, e depois veio a internet, o mundo está mudando. E se você não quiser acompanhar no sentido de, pelo menos, entender o mundo, você vai ficar dentro de uma caixa hermeticamente fechada e vai perder tempo, porque a gente não pode deixar de amar as pessoas como elas são. A gente não pode perder tempo com conceitos que os anos estão provando que não vão resistir. Eu fui convidado a fazer palestra em Concórdia, numa escola. Tinham 70, 80 crianças, eu não me recordo agora, há alguns anos atrás. E fui fazer a palestra de encerramento do movimento Você e a Paz. Mas todas as vezes que eu ia fazer encerramento em Concórdia, eu ficava 5, 6 dias, porque eu ia de manhã e de tarde em escolas fazer palestras, assim, conversar com jovens, e de noite ia para o movimento espírita. E eu cheguei numa escola, tinham as crianças, e eu olhei para aquelas crianças, me pediram para falar sobre família e paz. Eu percebi que lá em Concórdia, naquela escola, naquele contexto ali, as famílias que estavam representadas por aquelas crianças, eu não poderia dizer a elas que elas só seriam crianças felizes se tivessem pai e mãe, porque a maioria não tinha pai e mãe. Ali tinha todos os tipos de família. Tinha pai e mãe também, mas tinham outros tipos de família. Então como é que eu ia conversar com aquelas crianças? Eu abomino hoje o dia dos pais e eu abomino o dia das mães. Esses dias não deveriam existir mais. Porque tem muita criança que não tem mãe, tem muita criança que não tem pai. Deveria existir o dia da família. Dia da família. E todo mundo poderia comemorar e se sentir acolhido.
Hoje eu já me deparei com muitos garotos que sofrem muito no Dia dos Pais, porque eles nunca tiveram pai presente, né? Então para eles é uma dor. Mas a gente sabe que é coisa de comércio. E aí naquele dia eu inventei uma história que depois acabou se transformando num livro que eu escrevi, que se chama Alice no País das Famílias, que fala de uma Alice órfã que vai parar no País das Famílias. Não tem aí, porque tinha, mas acabou. E a gente fica pensando, né? Quando eu tenho um filho, uma filha, um neto, uma neta, e eu me relaciono tentando fazer o meu filho, a minha filha, a minha neta olharem o mundo pela minha perspectiva, violentando eles e dizendo: você tem que ter pai e mãe, onde já se viu alguém crescer sem pai, alguém crescer sem mãe. Eu estou contribuindo para potencializar os conflitos dessa criança, para potencializar os conflitos desse adolescente. Para potencializar o vazio. Então ele se compara com outras crianças, com outros adolescentes e acaba percebendo que, olha, eu não me enquadro muito bem. Eu fui fazer palestra em Brasília e 2 meninas me procuraram pedindo para conversar particularmente. Interessante que era o mesmo caso as 2. Eu atendi uma que estava com os bracinhos todos cortados, se mutilava. E ela me dizia que ela estava assim porque ela não tinha os seios de uma personagem que ela via na internet. Que ela tinha dificuldade porque ela era um pouquinho obesa e o corpo da menina que ela idolatrava era um corpo esguio, né? Muito bem cuidado e tal. Então, o modelo de felicidade dela era esse. Qual é o modelo de felicidade que nós passamos para os nossos filhos? Quem já me ouviu falar isso vai ter que ter paciência, porque eu estou com algumas pessoas aqui diferentes. Eu não posso falar mesmo. Quem quiser ver uma palestra diferente, à noite vai ser diferente o tema. Mas como tudo isso puxa para o suicídio e questões emocionais, eu não posso deixar de falar algumas coisas aqui que fazem com que a gente reflita muito profundamente na formação emocional de uma criança e de um adolescente, que elas são repetitivas, mas são necessárias. Se você educa seus filhos adjetivando seus filhos, prepare-se, porque você está erguendo uma barreira entre você e eles. Se você educa seus filhos comparando seus filhos com os outros, você está cometendo uma violência com seus filhos. Não se deve comparar nem com o irmão, quanto mais com outras pessoas de fora. Porque você está dizendo para ele: você não é capaz. E ele vai introjetar a ideia para ele mesmo: eu não acredito em mim. Eu não tenho valor. Isso é uma devastação no campo íntimo de qualquer ser humano. Até que horas que era? Em princípio 16, mas por nós atrasamos pelo menos 15 minutos. Sim. Então você vê que o pessoal aqui é escravidão mesmo, né? Não é fácil não, viu? Eu estou tentando escapar, mas o homem não facilita para mim, né? Se a gente tem um processo educativo assim, pense no seu processo educativo. Pense no seu. Pense no seu pai, pense na sua mãe, em coisas que talvez você tenha escutado e que reverberam dentro de você até hoje e você não sabe como lidar. Então imagine um adolescente hoje, onde ele vê influências de coisa nenhuma, que ele tem como modelo. Como é que fica isso, né? Já que os grandes influencers eles estão dentro de casa. Pai e mãe é Emmanuel, viu, minha gente? Pai e mãe é Emmanuel. São os mentores dos filhos. Pai e mãe é Joana de Ângeles. Você é Joana de Ângeles para o seu filho. Você é Emmanuel para o seu filho. É forte, né? Mas a gente, para falar de um tema delicado como esse, um jovem, quando pensa em suicídio, é porque ele já está morrendo. Há algumas oportunidades. Rejeitado, bullying, conflitos na área da sexualidade. Aquele sofrimento emocional é cumulativo. Até que uma gota d'água, uma discussão,
deflagra o processo. Disse ontem e repito agora, suicídio de adolescentes é por impulso. O adolescente não programa a sua morte, ele se suicida por impulso. É como se ele... Eu vou me jogar ali, mas eu consigo voltar. Não, não consegue. O adulto não, o adulto elabora. De alguma forma elabora. Mas tanto o adulto como o adolescente, ele está morrendo assim, ó, todas as vezes que ele é rejeitado, que ele não consegue se sentir pertencente a uma relação. Essa coisa do pertencimento na relação é algo muito grave, pessoal. Não só para eles, para mim e para você também. Então, de repente, você se apaixona por alguém. E nesse amor que você desenvolve por alguém, essa pessoa não te dá pertencimento na relação. Eu estou sendo claro? Sim. Você se sentir pertencente, de ter importância para quem você ama. Como é cruel a gente se sentir rejeitado. Não é doloroso? Não é, pessoal? Sim. É doloroso. Para nós que já estamos, né, mais maduros, imagine para um adolescente. Conheci um rapaz que me disse assim, olha como é sério. Adeilson, eu queria encontrar com Deus, porque eu tenho uma pergunta para fazer para Deus. Mas qual é a pergunta que você quer fazer para Deus? Eu quero perguntar para Deus por que eu sou assim. Ele era homossexual. Por que eu sou assim, Adeilson? Aí eu falei para ele assim, foi o que me ocorreu, né? Você não é, você está. Então, uma pessoa homoafetiva, ela não é homoafetiva, ela está. Eu estava num congresso em Recife com o Divaldo, tive essa honra, né? E nós respondíamos os jovens, lá no Cinesp. E os jovens perguntaram para ele, perguntaram para mim, com relação o que é uma pessoa homossexual. Aí ele disse assim, uma pessoa homoafetiva é um espírito que está vivendo uma experiência evolutiva. Ponto. É uma experiência evolutiva. Mas não é tu que tem que dar conta da experiência, não. Quem dá é Deus. Não nos cabe sondar e justificar ou apontar os nossos dedos para as experiências evolutivas alheias. Aí eu fui fazer palestra lá no céu, não naquele céu azul, naquele céu lá de Uberlândia, Congresso Espírita de Uberlândia. 2.000 e 3.000 pessoas nessa data. Foi a última vez que teve 3.000 pessoas. Eu fiz a palestra e veio as perguntas. Adeilson, os homossexuais são bem-aventurados? Olha a pergunta. Eu não sei porque que o povo gosta de me perguntar isso. Eu não entendo muito bem. Aí, evidentemente, que eu respondi que todo ser humano é bem-aventurado. A gente tem que parar com essa ideia de classificar os outros pela orientação sexual. Minha gente, isso é primitivo. É primitivo. Eu olhar para uma mulher bonita dessa aqui e querer dizer quem ela é por causa da orientação sexual. Ou ela, ou ela, ou ela. Isso é uma coisa assim, então, daqui a uns anos eu espero que a gente olhe para isso como uma época de trevas da compreensão humana acerca do seu semelhante. Porque muita gente ainda é morta. Então, quando meu filho me disse que era filha, eu fiquei aquela noite eu tive dificuldade de dormir. Mas não é porque eu tinha uma filha, é porque eu tinha medo do que iam fazer com ela. Graças a Deus nunca aconteceu nada, mas eu tinha medo. Então, por isso que eu tive dificuldade de dormir. Né? Acho que está chegando na hora do café. Melhor do que a palestra. Sim. Antes que a gente se suicide. Antes que a gente se suicide. Então, olha, para os sobreviventes que ainda decidirem voltar, nós estaremos aqui em 10 minutos. Não podemos passar desse tempo impreterivelmente para não atrasar mais ainda. Bom café, então, para os senhores e para as senhoras. Palestra lá no Cefac, e o tema da palestra é Ouvindo Deus na Tempestade, que foi o meu mais recente livro, que eu escrevi de uma história muito interessante por causa de uma mulher. Eu fui fazer xixi às 4 horas da manhã
E quando eu voltei para o quarto, meu celular acendeu. Eu deixava meu celular ligado, né, porque eu estou parando de atender como psicanalista. Eu deixava meu celular ligado por causa dos adolescentes em risco de suicídio, para que eles pudessem entrar em contato comigo a qualquer hora. Aí eu voltei para o quarto, vi o celular, peguei, tinha uma mensagem de uma mulher que eu não conhecia pessoalmente, que diz que eu conhecia no período da pandemia pela internet, que ela me convidava para fazer lives para algumas instituições em Recife. E ela me mandou uma mensagem a essa hora, certamente porque eu não tinha dormido a noite toda, né? Me dizia: eu preciso de você porque eu fui diagnosticada com câncer. Então, aquela hora, eu pensei, essa moça está enfrentando uma tempestade. Aí eu pensei nas minhas tempestades também, nas tempestades do ser humano de uma maneira geral, e decidi escrever o livro. Só que ele tinha aí, mas acabou, né? Os meus livros para adultos acabaram. Mas o tema da palestra à noite vai ser Ouvindo Deus na Tempestade. Que é um outro tipo de palestra, né? Nada a ver com o que a gente está fazendo aqui agora. Felizmente os livros acabaram, tem ali o Evangelho segundo o Espiritismo para criança, eu acho que deixaram os livros aqui, ó. Eu esqueci, né, porque fiquei falando. Segura para mim aqui, me ajuda aí. Então, só rapidamente, tem alguns livros ainda aí. Um dos que eu me orgulho de ter escrito é o Livro dos Espíritos para Crianças. Eu levei 4 anos para conseguir escrever esse livro, para descobrir como escrever. Foi bem difícil. Mas esse primeiro, são 2 volumes. Esse primeiro aqui trata da pergunta número 1 a pergunta 584 do Livro dos Espíritos. Então são histórias. Imagine você vai poder falar com a criança sobre fluido vital. Tem uma história sobre isso. E você também vai aprender, porque é tão difícil para a gente aprender sobre fluido vital, né? Então é um livro assim que eu estou muito feliz, muito. Fiquei até com medo dos espíritos me chamarem de volta, dizendo que a missão tinha acabado, né? Mas essa história aqui eu levei 15 dias para escrever essa história. Como é que a gente fala para uma criança sobre as múltiplas existências, né? Está aqui, a pluralidade das existências. Então, um dia eu estava tomando banho, depois de não conseguia escrever. Como é que eu vou escrever? Estava tomando banho, aí veio o insight. Aí eu criei a história de uma menina que queria ganhar um diário de cadeadinho. E todos os dias ela: mamãe, me dá um diário de cadeadinho, mamãe. E aí a mãe dela, ela parava em frente à loja, lá na esquina, olha ela aqui olhando para o diário de cadeadinho, que ela queria, né? Tá vendo? Aí a mãe dela: tá bom, minha filha, eu vou comprar um diário de cadeadinho para você. A história é sobre pluralidade das existências, ok? Aí ela ganhou o diário de cadeadinho, ela pega o diário, corre para o quarto, abre o cadeadinho e ela vai escrever. Quando ela vai escrever assim: querido diário, o diário diz para ela: querida Aurora. E ela leva um susto, um diário de cadeadinho que ainda fala. E aí o diário diz para ela assim: Aurora, essa não é a minha primeira vida. Eu já fui um eucalipto. E tá aqui ela falando com o eucalipto. Tá vendo o eucalipto aqui no cantinho? Tá vendo? Tá vendo? Pessoal, o resultado da venda não é para mim, tá? É para a FEC, viu? Mas só estou fazendo divulgação. Olha que coisa linda, que sensibilidade do ilustrador. E aí o diário fala para ela assim: eu já fui um álbum de figurinhas também. Eu já fui um papel de carta, eu já fui um jornal. Então, através da reciclagem do papel, das idas e vindas do papel, eu consegui criar um jeito de escrever e falar para a criança sobre as múltiplas existências, né? E ficou uma história muito bonita. Aqui tem outras histórias que eu acho que vocês vão gostar. Vale muito a pena vocês conhecerem. Eu vou lançar em agosto no Congresso Espírita de Juiz de Fora. O volume 2. O volume 2 vai sair esse ano. Esse aqui, eu já escrevi o volume 2, que é da pergunta 585 a 1019. Mas eu vou lançar em Juiz de Fora 3 livros. Eu vou lançar o Livro dos Médiuns para adolescentes.
Vou lançar o livro dos Espíritos para adolescentes e vou lançar o Evangelho segundo o Espiritismo para adolescentes. Então, eu peguei mesmo a obra de Kardec e capítulos que eu acho importantes, porque a gente está falando de suicídio, e eu não aproveito para falar isso agora. A mediunidade na adolescência é um fator predisponente ao suicídio. Quando o adolescente é médium e ele tem muitos conflitos emocionais, as influências espirituais podem levá-lo a potencializar a ideação suicida. Isso é muito grave e muito sério. Eu vou dizer aqui, né, nessa casa não poderia escapar também a minha fala, o movimento espírita está devendo. Sabe o que é devendo para o adolescente? Está devendo muito. Falar sobre mediunidade na adolescência, nesse universo tão complexo, em que a mediunidade cumpre um papel. E se a gente não falar para eles, olha, você é um garoto, vocês vão ler o livro, como é que eu escrevi o livro dos médiuns, e eu coloco situações em que eles podem estar sentindo influências emocionais, mas é tudo embasado em Kardec. Eu não criei nada, não fui eu não inventei um livro dos médiuns, do Adeilson. É do Kardec, só que numa linguagem pedagogicamente adequada e acessível a eles e ao mundo deles. Então a gente precisa unir esforços no movimento espírita para falar sobre a mediunidade na adolescência. Não é pegar o adolescente e colocar na reunião de desobsessão. É dar a ele conhecimento, respeitando ele, de que a mediunidade é uma condição orgânica, e sendo uma condição orgânica, como o próprio Kardec diz que todos são mais ou menos médiuns, alguns sentem. Então imagine você, um garoto que está com questões de sexualidade mal resolvidas ou conflitos com os pais. E ele é médium. E não sabe disso. É sério, né? Muito bem. Aí tem aqui esse livro que acabou virando os jovens no Brasil, em muitas casas espíritas de norte a sul, criaram cursos em cima desse livro aqui, que é o Game Over. Esse livro, ontem eu comentei com os jovens um aspecto muito interessante. Nada contra os games, tá certo? Nada contra. Tudo contra a falta de disciplina no uso dos games. Tem um capítulo aqui que se chama Shocking Game. Vocês sabem o que é Shocking Game? Não. Shocking Game, os adolescentes se reúnem para jogar, e no capítulo aqui, o espírito ditou esse livro, e 3 anos depois, 4 anos, apareceram casos de Shocking Games. São garotos que se comprometem a jogar e quem perder vai promover a autoasfixia. Então eu fui fazer palestra numa escola de pessoas muito abastadas aqui no sul, no estado do sul, e uma garota tinha morrido 3 meses antes. E a Polícia Federal estava até envolvida no esclarecimento do problema. Ela tinha um histórico psicológico complicado, dificuldades relacionais com os pais, já tinha tentado suicídio e promovia a automutilação. E quando eu fui fazer palestra, ela tinha morrido 3 meses antes. Então, os jovens acordaram de jogar via webcam, todo mundo online. Garotos do Brasil e de fora do Brasil. Quem perder vai promover o Shocking Game. O Shocking Game ele pode ter 3 consequências. A primeira consequência é você curtir um barato como se você usasse drogas. A outra consequência é faltar oxigênio no cérebro e comprometer a tua organização motora. Pode perder a fala, pode perder o movimento de algum membro. E a terceira consequência é o óbito. Então, ela pactou com os outros adolescentes para jogar. Foram jogar. Menina de família rica. E ela perdeu. Então todos os outros ficaram acompanhando via webcam e ela tentando se asfixiar. E ela não conseguia. Aí um disse para ela lá, usa o cabo do mouse. Tinha um mouse lá com cabo, ela usou o cabo, morreu. A menina. Então esse livro, ele fala, por isso que muitos garotos e garotas acabaram criando grupos de estudo. Ele fala sobre os bastidores da solidão interativa, dos processos de ideação suicida, do que os jogos violentos podem despertar e deflagrar na cabeça de um garoto ou de uma garota que tem a família desestruturada
que é um garoto ou uma garota que manifeste violência no seu comportamento na escola e que queira representar um personagem de um game, por exemplo. Você acha que isso não acontece, mas acontece. Então esse livro é muito interessante. Esse livro aqui, que eu recebi 3 livros desse espírito. O primeiro é Ainda Existe Esperança, que não tem aí. Esse livro foi roteirizado para o cinema. Ainda Existe Esperança. Ainda Existe Esperança fala... tem um ali, ela está mostrando lá. Fala sobre os bastidores espirituais das escolas. Será que nas escolas tem espíritos? Será que tem bastidores espirituais? Será que acontece alguma coisa? Aquele livro fala dos bastidores espirituais das escolas e dos bastidores espirituais das reuniões de evangelização infantil. Então ele foi roteirizado para o cinema por um roteirista que já fez roteiros de filme para Netflix e da Zíbia, inclusive. Não é o Wagner de Assis, não, é outro roteirista. Então eles estão lá na luta para conseguir os recursos para poder produzir o filme, né? Mas ele foi roteirizado. Esse livro aqui é interessante, ele começa com uma palestra no mundo espiritual. Mas essa palestra é para adolescentes. Adolescentes que se mataram e adolescentes que querem se matar. Que após o sono físico, eles são levados para esse momento. E como o livro fala sobre essas questões de fatores emocionais e espirituais que contribuem para o suicídio, quem faz a palestra é a Dona Ivone Pereira. Então o livro começa com uma palestra da Dona Ivone Pereira voltada para esses garotos e essas garotas. Pessoal, aguentem aí que eu vou falar sobre os 101 livros, tá certo? Para encerrar, eu lancei pela Federação Espírita Brasileira ano passado esse livro aqui, Carta aos Jovens. O Espírito Emmanuel psicografou 41 versículos nas 2 epístolas de Paulo ao jovem Timóteo. Emmanuel, pelas mãos do Chico. Eu, espírito abusado, peguei os 41 versículos que Emmanuel psicografou e resolvi dissertar para os adolescentes com assuntos de hoje. E eu fecho as minhas dissertações com 2, 3 parágrafos de Emmanuel, que eu não sou bobo nem nada, né? E aqui na 4ª capa diz assim: foi conversando em um simples curral de cabras que Paulo de Tarso deu início à evangelização de Timóteo, de apenas 13 anos. Mais tarde, 2 de suas cartas foram endereçadas ao adolescente, que se tornaria inesquecível herói do cristianismo nascente, no século I. De igual modo, este livro chega até você com um propósito sublime. Então, a minha ideia era que a gente pudesse aproximar Timóteo, Paulo e Emmanuel do adolescente de hoje. Foi o que eu fiz escrevendo esse livro aqui. E aí se chama, o livro se chama Carta ao Jovem, e o subtítulo é O Jovem, o Mentor e o Apóstolo. O jovem é Timóteo ou o seu Timóteo da sua casa. O mentor é Emmanuel e o apóstolo é Paulo. Tá bom? Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, você pode me seguir lá no Instagram. Seguir não, que espírita não segue. Pode me obsediar lá no Instagram, @DeilsonSalesOficial. Ok? A gente vai passar agora, se vocês desejarem, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se não quiser fazer assim pessoalmente, distribuíram papel? Distribuíram? Ela vai distribuir agora. Não tinha distribuído? Levanta a mão quem se alguém quiser, pega o papel, porque às vezes a pessoa... Sim, porque pode perguntar direto, é que às vezes a pessoa não quer perguntar assim direto, né? Pois não. Vamos começar pelas meninas, ok? Tá bom. Por gentileza. É o seguinte, com relação... Me diga seu nome. Salete. Salete, prazer, Salete. Com relação ao suicídio em si, né? A pessoa que se suicida, ainda existe essa ideia de que ele vai para um lugar escuro, lugar de umbral, um lugar de... ainda existe... O Vale dos Suicidas? O Vale dos Suicidas, ainda existe... Que pergunta espetacular. Quem assim, fala o contrário, né? Sim. Quando um homem comete um crime aqui na Terra, um homicídio, a justiça humana vai procurar saber se aquele homicídio é doloso ou é culposo. Não é isso?
Isso é um atenuante, não é um atenuante? Então, o homicídio doloso é aquele que teve intenção de dolo. Esse é mais culpável. O outro tipo de homicídio, o culposo, são circunstâncias que podem deflagrar um tiro sem querer ou coisas assim. No mundo espiritual, as coisas também... Se a justiça do homem é assim, imagine a misericórdia de Deus. Jesus, ele disse que veio ao mundo não para condenar. Palavras dele. Então, evidentemente que um adolescente imaturo, estou falando de adolescente porque estava até com a reportagem aqui do Estadão, aqui que eu separei, para mostrar para vocês rapidamente. Estou aproveitando aqui a pergunta da minha amiga Salete. No Estadão tem uma reportagem que diz assim: suicídio de adolescentes cresce e hospitais têm pacientes cada vez mais novos. Então fala sobre suicídio de crianças e de adolescentes, certo? E aí, uma criança que se suicida, ela é tão responsável quanto um adulto que tem 40 anos e se suicida porque entrou numa crise financeira? É a mesma circunstância? Não, não é. Então tem um atenuante aí. Todos infringiram uma lei, a lei da vida, mas existe um atenuante da maneira como você, no caso do suicídio, sai da vida naquelas circunstâncias. Então a literatura maravilhosa da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, produzida por um espírito que viveu aqueles horrores e com a capacidade que ele tem de retratar o que ele viveu. Certo? Então cada um de nós, se vivêssemos a mesma situação, cada um de nós retrataria essa mesma situação com as cores da sua percepção sobre a vida. Certo? Pessoal, certo ou errado? Então é evidente que uma mesma narrativa pode ter cores diferentes para o mesmo drama. A literatura, o livro Memórias de um Suicida, a meu ver, Adeilson, é a literatura mais emblemática, mais densa sobre esse assunto. Então eu já era espírita há muitos anos, já tinha muitos livros publicados e eu ainda não tinha lido Memórias de um Suicida. Eu comecei a ler e não quis continuar. Depois eu fui ler o Memórias de um Suicida. Eu li, eu escrevi Nosso Lar em verso para jovens, eu estou escrevendo Memórias de um Suicida para jovens, em verso. Só que é assim. Nosso Lar, eu conto a história do Nosso Lar com 124 quadras. O Memórias do Suicida eu já escrevi 385 quadrinhos. E não cheguei na metade ainda do livro. Então, ele cumpre um papel? Claro que cumpre, maravilhoso. Mas a gente precisa entender que as circunstâncias são outras. Eu fui assistir uma palestra, eu estava sentado no fundo, a palestrante estava lá. Aí a palestrante soltou essa pérola, porque ela leu num livro, mas ela soltou, então ela é responsável. Quem tem tatuagem vai para o Vale dos Tatuados. Tinha uma moça sentada assim na minha direção que tinha uma tatuagem aqui. Quando a mulher falou isso, ela fez assim, ó. E eu percebi o quanto ela se sentiu constrangida. Então daqui a pouco a gente vai ter o Vale dos Corintianos. Sabe? Vale dos Espíritos. Então, a gente sabe que não existe uma região geograficamente localizada no mundo espiritual. São mentes afins que no diapasão da mesma energia, no mesmo tom vibratório, se encontram. Não é porque se busca, eu não vou procurar alguém que se matou como eu. Nós nos atraímos. Por que nós estamos aqui essa tarde? Ou por falta de programação em Blumenau, como eu disse, ou porque nós temos os mesmos interesses. Não é por isso que a gente está aqui, os mesmos interesses? Os mesmos interesses. Assim ocorre no mundo espiritual. A gente vive regidos sob leis universais. São leis universais, inderrogáveis. E no campo da infração da lei, porque houve uma época, olha, suicida não pode nem ser enterrado no cemitério junto com os outros. Então é compreensão religiosa, uma compreensão incongruente, irracional. O mundo está mudando, né, Salete? Então cada um de nós, já que nós somos todos candidatos ao suicídio, quando a gente enche a cara de vinho,
Ou come demais. O corpo está dimensionado para suportar um tanto de comida, nós abusamos, e em várias coisas a gente abusa. Mas todos nós estamos aprendendo e essa imagem não cabe mais. Mas você pode pegar algumas pessoas que abracem esse discurso. Eu não posso responder pelos outros, posso responder pela minha fala. Tá bom, Salete? Quem mais queria perguntar? Pois não. Como que o meu nome é Alice. Como que abordamos um diálogo de alguém que chega para nós, não só na casa espírita, mas em qualquer outro lugar, que ele tem ideias suicidas, não necessariamente um jovem, um pai de família, alguém que fosse, e você, falando com ele, você pergunta, tem algum gatilho? Não. Ele diz, não tenho, eu tenho uma família estruturada, eu tenho um trabalho, eu tenho condições boas, mas as ideias de suicida me perseguem. Então isso seria reminiscências do passado ou processos obsessivos, ou o que seria ali? Como nós poderíamos abordar esse assunto? Podem ser reminiscências de vidas passadas, podem ser conflitos que ele não identifique, porque a pessoa que está dentro do universo do conflito, ela não enxerga com clareza. José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, ele fala assim, é preciso sair da ilha para enxergar a ilha. Se você não sai da ilha, você não consegue enxergar. Ele está dentro da ilha, ele não vai enxergar. Então, se a busca é por é preciso a terapia espírita, mas não a terapia espírita apenas. É preciso ajuda profissional. A terapia espírita oferece um universo de ajuda. O profissional da psicologia, o psicanalista, vai oferecer outro universo. Então ele precisa ser tratado nos dois aspectos. Então se a pessoa está dizendo que a ideia suicida é recorrente, pode ser mediunidade desajustada, processo obsessivo. Ninguém tem um botão e uma varinha mágica para dizer assim, pimba, você é médium. Isso é uma conversa folclórica no meio espírita de você conhecer alguém e afirmar, você é médium, você... Eu não consigo. Para que eu afirme que uma pessoa é médium, eu vou observar ela durante um período. Vou acompanhar. Para que depois eu tenha clareza daquilo que eu vou dizer para a pessoa. Eu estou ouvindo vozes, eu sou médium. Não, meu filho, você pode ser esquizofrênico mesmo. Porque a esquizofrenia faz com que as pessoas ouçam vozes. E aí? Eu sou o dirigente, eu sei a doutrina espírita, está ouvindo voz? Vai para a mesa de desobsessão. E o cara é esquizofrênico. Veja como é um terreno que nós precisamos ter mais cuidado. Não tem espaço mais. Quer dizer, tem porque as pessoas ainda são imprevidentes. Mas no meio espírita nós precisamos ter muito cuidado com as afirmações. Então, uma pessoa que está dizendo que as ideias suicidas são recorrentes, você diga para ela, continue vindo, ouvindo o Evangelho, tomando passe, tomando água fluidificada, recebendo o nosso carinho, mas procure ajuda profissional. Ok? Diga, minha amiga, fale aqui para as pessoas ouvirem. Diga seu nomezinho. Boa tarde a todos. Eu me chamo Hélida. No ano passado, eu faço parte de uma atividade aqui da nossa federativa que pensa e discute questões relacionadas ao suicídio. E nessa ocasião, conversando com o grupo, eu trouxe uma reflexão a respeito do período do final do ano. Dezembro, janeiro, fevereiro, são os meses de férias que os profissionais da saúde e os profissionais que atuam também em hospitais têm essa experiência de ser um período de muito sofrimento e há um aumento significativo de tentativas, de pessoas mais fragilizadas, e eu percebi que para além ali da conversa com o grupo, que essa informação foi até vista assim com uma certa estranheza, Então, naquela altura nós estávamos conversando de medidas, de coisas que poderiam ser feitas, justamente por esse período. Então, Adeilson, eu gostaria que tu pudesse falar a respeito disso e dar uma sugestão, o que o centro espírita nesse período poderia fazer para atenuar
né, esse sofrimento, porque é um momento que a evangelização, na maioria das casas, está de férias, né? Mas as atividades de palestra pública, de atendimento, ainda acontecem. Então, eu gostaria que você pudesse discorrer um pouco a respeito. Obrigada. Se eu entendi bem, no período em que as atividades diminuem, o suicídio aumenta. Final de ano também. Final de ano, né? Sim. Bem, veja que coisa, né? Que impressionante isso. É a mesma coisa de você ler estudos que falam que a depressão ela é mais recorrente no inverno europeu, por exemplo. Tem a ver com o sol, tem a ver com uma série de coisas que nós ainda não alcançamos. Nós não sabemos tudo. Nem os espíritos responsáveis pela codificação sabem tudo. Eles disseram claramente que eles sabem, o que eles passaram ali é parte do conhecimento que eles adquiriram. Então a gente tem que ter em mente que é sempre um progresso. A doutrina espírita é um processo dinâmico. À medida que o tempo vai passando, as sociedades vão mudando, a gente acaba tendo outra percepção. Eu, particularmente, observo que houve o período das mesas girantes, aí depois veio a maravilha da presença do Chico entre nós, e eu, Adeilson, né, entendo que o Espiritismo é uma proposta educativa. Então eu fico assim, abismado quando eu não vejo as casas privilegiarem as crianças e os adolescentes, porque a gente tem a reencarnação como base, então eu entendo que as crianças e os adolescentes deveriam ser a nossa prioridade. Porque a gente vai reencarnar, em que família que nós vamos reencarnar, né? Em que circunstâncias. Mas é evidente que quando a casa espírita está em pleno funcionamento, a gente observa muito claramente que existe ali uma dinâmica da espiritualidade na interação com as pessoas. É como aquela pessoa que precisa estar tomando remédio e de repente para de tomar. Eu tenho um lar conflitado. Quando eu estou nas minhas dinâmicas na casa espírita, esses conflitos eles são amenizados. Quando eu me afasto, parece que esses conflitos recrudescem. Aumenta mais a hostilidade dentro de casa. Tem um ditado popular que diz assim: coração dos outros é terra que ninguém pisa. Então nós não sabemos o que se passa na intimidade de uma casa. Não fazemos ideia. E a evangelização pode ser um farolzinho ali, naquele momento da família, no contexto de dor, que está aliviando, trazendo, abrandando os conflitos e as dores. Eu não encontro outra fala para te dizer e não posso ficar achando, né? Achar, eu acho isso, eu acho que é complicado a gente falar sobre sem uma base que seja plausível. É o que me vem à mente nesse sentido. Há um afastamento. Agora, eu não sei se tem algum número que possa evidenciar, Hélida, né? Se pode evidenciar, já temos comprovação de suicídios nesse período. Pode acontecer uma recrudescência, um aumento da influência espiritual mórbida. O CVV também. O CVV também, né? Que nesse período há um aumento de 20%. Então, essa época de festas é uma época de melancolia para a maioria das pessoas, né? Muita gente vê o Natal como um momento de depressão, de tristeza. Nós somos convidados a fazer um inventário sobre a nossa vida nesse período, a pensar no ano que passou, etc, etc. E aí as pessoas acabam vivendo um ciclo mais mórbido, mais melancólico. Isso pode acontecer, efetivamente. Não sei se eu ajudei a você a refletir, mas é assim que eu vejo. Ok? Quer falar alguma coisa? É porque eu fiquei pensando que talvez a casa espírita... Então ajude aí, fale. Que a casa espírita, nesse momento, né, sabendo, por exemplo, né, tendo essas informações, pudesse, por exemplo, no seu quadro de palestras, né, trazer palestras que falassem sobre a alegria de viver, né, sobre as possibilidades, sobre o evangelho no lar. Né? Então, como é um período que a evangelização, pelo menos, né, na minha casa, por exemplo, está de férias, né? De ter algumas iniciativas que pudessem trazer para as atividades que permanecem coisas voltadas para esse sentido das pessoas se sentirem mais acolhidas. Entendi. Exatamente. Nós temos ainda muitas coisas. Eu estou dizendo desde ontem, que a evangelização não é do umbigo para cima. A parte de baixo tem que existir. A questão genésica
na sexualidade para falar com adolescentes sobre isso. Não dá para falar sobre mediunidade numa sociedade erotizada com sexo banalizado, para um garoto que acessa uma criança conteúdo pornográfico. Então a gente não é para dar educação sexual, mas nós temos que falar sobre a importância desse departamento na estruturação psicológica do ser humano, do espírito, na infância e na adolescência, não para criança. Olha, vocês vão acreditem que eu escrevi uma história infantil há uns 15 anos atrás. Mas quando eu escrevi essa história, eu pensei assim, meu Deus, eu estou com miolo mole para escrever uma história dessa. Uma história, entre aspas, sobre aborto para criança, mas a criança não sabe nem o que é sexo. Como é que eu posso escrever uma história assim? Então a história ficou guardada lá no computador e a história vai ser publicada agora. Chama-se Mamãe Pula Pula. Que não é uma história assim, você não precisa falar sobre sexo para falar sobre aborto. É uma história de preservação da vida. Fica subentendido no futuro, a criança, quando lembrar dessa história e se deparar com questões do aborto, ela vai poder refletir. Então eu escrevi a história de uma canguruzinha muito vaidosa, o batom dela, e de repente ela chega num momento, eu estou falando aqui por cima, tá certo? A história é muito interessante, muito engraçada. Aí ela ficou grávida. E os animais marsupiais, se eles tirarem o filhote de dentro da bolsa, o que acontece? Eles morrem no período gestacional. Então a dúvida da mamãe pula-pula é que ela é muito bonita, muito vaidosa e que o animalzinho está deixando ela feia. Então ela fica assim, tiro ou não tiro, tiro ou não tiro. Eu não falei sobre sexo, não falei sobre aborto, eu estou falando sobre preservação da vida. Percebe? Então você pode falar uma linguagem pedagogicamente adequada, respeitando o desenvolvimento psicológico da criança, do adolescente, sobre temas que são cruciais para a vida deles. Não é? Esse assunto eu não gosto de falar sobre aborto, porque eu não tenho útero, como vocês podem ver, eu não gosto de legislar sobre o corpo dos outros. Então não é assunto que eu tenha capacidade para falar, né? Sou a favor da vida, mas legislar sobre o corpo da mulher, só a mulher deve fazer isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Quando existe, meu nome é Haroldo, quando existe a ideia recorrente do suicídio, e mesmo com passe, né, conversa fraterna, levando na casa, e a pessoa continua nessa ideia, a gente diz, tá, tu quer então se matar? Te mata. É isso que a gente quer dizer? Estou provocando. Não, Haroldo. Haroldo, eu já vi gente levantando a cadeira para tirar em tu, Haroldo. Não, a gente deve procurar orientar a pessoa, evidentemente, para buscar ajuda profissional. A terapêutica espírita, ela vai continuar. Não, meu amigo, a gente trata com amor, com carinho. A pessoa pode estar falando absurdos e a gente não concorda com nada que ela diz, mas a gente é solidário naquele transe momentâneo, acolhendo ela amorosamente e insistindo para que ela busque ajuda profissional. Mas se ela sai da casa espírita, chega em casa e se mata, a responsabilidade é dela. Mas dizer para ela, tem um viaduto ali, tu vai lá e pula dele. Aí é evidente que não, eu sei que você falou de maneira provocativa, né? Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim. 2 meninas querem falar. Então vamos aqui, essa adolescente e depois a outra adolescente. Diga, meu amor. O que você diria para uma mãe que tem o seu filho que se suicida, para os pais? Que se suicidou? Eu diria que é uma situação dolorosa, é preciso compreender que não se transita por uma dor assim num passe de mágica e que isso vai passar de uma hora para outra. Porque quando um filho toma uma atitude como essa, a gente experimenta uma sensação de falência e de insuficiência, e a tendência é que a gente fique procurando o que nós fizemos para contribuir com aquela situação. Ficar preso numa circunstância em que a atitude foi de alguém que é independente de você, embora os vínculos de amor, os vínculos poderosos que nos ligam às pessoas, é algo que
É preciso que a família receba ajuda profissional, não apenas uma conversa em que eu tente te passar a fé que me alimenta a alma, porque ela não pode chegar no teu coração da mesma maneira que chega no meu. Mas a ajuda que se pode dar numa casa espírita é justamente de dizer para você que morreu o corpo, que esse espírito vai precisar de um outro aprendizado, talvez um pouco mais difícil, mais doloroso, mas é uma trajetória dele, e que a gente, quando essas pessoas partem, a gente percebe que a atitude de responsabilidade é dele. Não adianta querer assumir para você a responsabilidade que uma pessoa teve em dar cabo da própria vida. Mesmo que você identifique, você diga assim, eu passei a minha vida inteira trabalhando e eu não dei atenção para o meu filho. Eu fiquei fazendo isso, fazendo aquilo. Tudo bem, você está fazendo uma reflexão que pode até ser verdadeira. Mas o que resolve agora essa reflexão diante da atitude impensada que o outro tomou? Nós não somos responsáveis por esse tipo de atitude. Nós podemos, em algum momento, ter até negligenciado em alguns aspectos da educação. Mas isso não é fator de condenação perpétua, da mesma forma que o suicida não será condenado perpetuamente. É um transe muito doloroso para ele, para a família, e é preciso que você pense no sentido de que ele segue vivo. Então, se ele segue vivo, o que é que eu posso fazer agora com o vínculo que eu tenho com esse espírito para minimizar, seja através das minhas preces, dos meus pensamentos, de abraçá-lo através das orações e oferecer para ele principalmente o equilíbrio. E mais do que nunca a gente fica se perguntando, eu não disse que eu amava tanto como eu devia dizer, então diga agora. Eu amo você, você é importante para mim. Porque você tem que se olhar com compaixão, porque se você soubesse, você não teria negligenciado, não teria se ausentado, você teria agido diferente. A vida não funciona nessa condicional, se. A vida é a vida. Então, o que eu vou fazer de uma circunstância como essa? Vou continuar pedindo a Deus. Deixa eu contar uma... Eu vou falar publicamente. Eu percebi que você se emocionou. Então, eu vou falar sobre um livro que eu estou recebendo, de Bezerra de Menezes, que se chama Um Céu para o Meu Filho. Esse livro fala de pessoas que se suicidaram e que procuram ajuda das religiões na Terra, e procuram religiosos na Terra, e os religiosos, alguns dizem que não tem céu para suicida. Então existe uma mãe que ela ora tanto para Bezerra de Menezes, pedindo ajuda, ela pede tanta ajuda, que os espíritos na dimensão espiritual registram a prece daquela mãe e dizem para o Dr. Bezerra, tem uma mãe nessas condições que tem pedido tanto. Tem pedido tanto pelo filho que é melhor o senhor ver pessoalmente esse caso. Então ele sai da dimensão espiritual e vem para a Terra. Quando ele chega, ela está numa igreja rezando. Ele chega perto dela e percebe a aflição. O filho até vai de junto dela, depois ele sai de perto dela. E ele decide acompanhá-la. Então ela volta para casa e Bezerra de Menezes vai com outros espíritos. E quando ele entra, ele escuta uma voz, Bezerra escuta uma voz, que diz assim para ele, Adolfo, você tem que dizer para as mães que todo filho tem um céu. Não é o céu que a teologia pinta, é o céu que é o colo de Deus. Ele se vira para ver quem é que está falando com ele, é a dona Fabiana, mãe dele. Dona Fabiana Cavalcante. Meu filho, vá dizer para as mães que todo filho tem um céu. Então,
Deus tem um colo para todos os filhos. A maneira de ajudar os nossos filhos a chegarem ao colo de Deus não é nos desesperando. Que soframos, que possamos chorar a dor, que não é fácil, né? De alguém que abdica da vida assim, mas que a gente entenda, acima da minha paternidade, acima da sua maternidade, existe um Pai amoroso e bom, que tem um colo para todos os seus filhos, sejam suicidas, sejam brancos, sejam gays, sejam negros, sejam índios, porque é o colo de Deus. Então eu espero terminar essa obra, Um Céu para o Meu Filho, e publicá-la para ajudar pessoas. A obra não é minha, é dele, né? Para ajudar pessoas que passam por esse transe. Eu só contei aqui, porque eu não falo de livro que eu estou produzindo, principalmente mediúnico, porque senti sua emoção e senti necessidade de falar. Então, existe um céu para cada filho de Deus na Terra. A gente está chegando no final, graças a Deus para vocês, né? De noite tem mais uma palestra. Sim, faça. Oi, gente. Nessa linha da mãe, né, que perdeu o filho do suicídio, eu gostaria de perguntar como que a gente convive e cria os filhos sobre a ótica de que perderam o pai por suicídio muito cedo e de como vai ser a vida deles e que eles não façam a mesma coisa. Vocês estão vendo que meu cabelo caiu? Eu entendi a sua fala. A quem fica, né, no caso a mãe, se foi o pai que abdicou da vida física, é preciso fazer um esforço, né, e aí também é uma missão, é um resgate, é uma série de coisas, para ajudar essas crianças a terem sentido com a própria vida. Encontrar um sentido para viver. E tentar mudar o jeito de olhar. O mundo olha para o suicida como alguém que abandona a vida. E a gente tem que tentar olhar para essa pessoa como alguém que estava doente, enfermo. É mudar o jeito de olhar. Todas as circunstâncias nos pedem que, para que tenhamos compreensão diante de tantos fatos e tantas dores, que a gente possa mudar o jeito de olhar. E para o nosso irmão suicida, a gente tem que mudar o jeito de olhar. Imagine a dor que uma pessoa sente para poder querer extirpar essa dor através do autoaniquilamento, que a gente sabe que não ocorre. Então é construir uma vida com bastante sentido, uma vida muito consentida, e essa questão do suicídio do pai não ser colocado como centro ou como um oráculo que fique dentro da casa sempre como algo que a gente tenha que pensar e lembrar. Essa ideia tem que ser afastada do convívio e da rotina da família. Quanto mais longe, melhor. Você também queria perguntar, né? Desculpa, eu já esqueci. Eu já vou passar para você. E aí, eu vejo que seria isso. Fazer o melhor e não colocar isso como centro de um escândalo da família. Porque não pode mover a família o suicídio de alguém. A não ser que a gente se reúna para orar pela pessoa, fazer prece. Vamos lembrar, essa hora ele já deve estar melhor, essa hora ele já se recuperou. Os argumentos que a doutrina espírita nos ensina a ter. Ok? Você queria perguntar, né? Vou levar o microfone aí para você. Eu já saio para pegar um café, daqui a pouco eu vou fazer. Meu nome é Cláudia e, na verdade, a minha pergunta era um mix dessas duas últimas respostas suas, né? Assim como a gente tem a mãe que perde o filho, a esposa que perde o marido, e às vezes a gente tem o filho que perde a mãe, né? Já
em uma terceira idade, né, vamos dizer assim. Então, essa, mesmo que tardia, né, vamos chamar esse órfão, também precisa daquele colo, né? E a família, de uma forma toda, precisa do colo e fica fazendo onde eu errei, onde eu faltei, onde eu deixei de, se eu podia e se eu tivesse, né? Então, onde a casa espírita entra para acolher, né? E não só a casa espírita, como tu já respondeu antes, né? Um mix de vários cuidados. É verdade. Muito obrigado pela sua participação. Bem, nós temos muitas coisas, muitos recursos com o espiritismo na nossa vida. E a gente tem que se colocar apenas no papel de servidor. Não existe dono de doutrina espírita, não existe dono de verdades. A gente só tem que se colocar no papel de servidor, servir, ser útil. Isso faz com que, mesmo sendo capenga, sendo pessoas com dificuldades, de alguma sorte a gente possa ajudar o nosso semelhante. O sentido da vida, eu descobri, só depois de muitos anos, eu descobri com a minha mãe, que desencarnou 5 anos atrás, é ser útil. Então, no encaminhamento do encerramento do nosso encontro, eu estava com a agenda muito cheia de palestras, viajando o Brasil inteiro, para lá e para cá, e chegou a notícia que a minha mãe estava no hospital internada. Ela saiu, paralisei, cancelei tudo e fui para Santos para cuidar da minha mãe. Porque ela teve alta. Então eu cheguei lá no apartamento que ela morava com a minha irmã, e a minha mãe estava com 94 para 95 anos. E eu falei para a minha irmã, deixa que eu tomo conta dela alguns dias. Então de noite eu ficava com a minha mãe. Eu ficava numa poltrona, ela usava oxigênio, era assim tipo 2 da manhã, 2h30, ela falava, quero fazer xixi. Eu falava, mãe, a senhora está de fralda, pode fazer na fralda. Aí ela ficava quieta. Aí 20 minutos depois, quero fazer xixi. Eu, mãe, a senhora está de fralda, mas eu não consigo. Então tá bom, mãe, então vamos no banheiro. Aí eu primeiro tinha um ritual para levantar ela, né? Aí ela ficava de pé, com oxigênio. Aí eu tinha que segurar aquela haste lá, eu levava ela até o banheiro, aí colocava ela de frente para mim, de costas para o vaso sanitário. Aí eu levantava a camisolinha dela e colocava debaixo do braço dela. Aí eu ajoelhava e tirava a fraldinha dela. Aí ela sentava. Quando eu ajoelhava, eu já agradecia a Deus. Da utilidade dessa mulher que me trouxe até esse momento aqui. Depois eu levantava ela, fazia higiene, colocava a fralda novamente, levava ela para a cama. O sentido da vida e a felicidade nossa, ela pode durar 15 dias se a gente comprar um carro zero. Mas cuidar de um pai, de uma mãe, você é feliz pro resto da sua vida. Cuidar de um pai com Alzheimer. Para quem tem filho adolescente, a gente pode evocar a passagem do Evangelho de Pedro. Quando Pedro pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar aquele que me ofendeu? Apenas 7 vezes, como manda a lei? E Jesus dizia para ele, não, apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Teu filho está com problema de adolescente. Então Jesus vai lá na sala da tua casa, agora, conversar contigo. Porque você está pondo a mão na cabeça, porque você não sabe o que fazer com o teu filho. E você diz assim para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo repetir o conselho para esse adolescente que eu tenho aqui em casa? Apenas 7 vezes. Jesus vai te dizer assim, você não deve aconselhar seu filho apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque a educação é a arte da repetição, da insistência, da paciência. Aquele idoso que está lá na tua casa, você fala com ele, você tem que repetir novamente. Jesus, quantas vezes eu devo repetir para aquele idoso que está lá na minha casa, que nunca escuta o que eu digo, que é teimoso? Apenas 7 vezes, Senhor. Jesus vai te dizer, não. Repita
70 vezes, 7 vezes, porque o amor é isso. E para a gente ser feliz, a gente não pode abandonar a nossa convicção, ser fiel aos nossos princípios. Principalmente se nós nos dizemos cristãos, ao princípio do amor que rege as nossas vidas. Eu agradeço imensamente a minha vinda aqui ao Nova Era, a nossa presidenta que está ali, a todos os irmãos e irmãs da casa e a todos aqueles que estão vindo nas minhas palestras desde ontem. Se aparecerem à noite. É gêmeos. Eu acho que vai ser. É um processo de obsessão coletiva, não é? Mas a gente à noite vai falar sobre ouvindo Deus na tempestade. Tem outras histórias muito bonitas para contar para os nossos corações. Que todos possam voltar para os seus lares em paz. Porque é tão maravilhoso ter um lar, não é? Não é importante se esse lar é uma mansão, ou se é um ninho, ou se é uma casa no caminho, ou uma tapera na favela, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor, de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, a presença de um filho, ou pelo menos a companhia de um cão. Porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, pelo contrário eu te direi, obrigado Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti. Pelas vossas famílias, pelos vossos filhos, a gente agradece a Deus. Muito obrigado Senhor, muito obrigado Divaldo Pereira Franco.